Saudações, irmãos, tios e espectadores do DM Play, ouvintes, no caso do DM Playcast. Eu sou Luiz Eduardo, sênior Demolei do capítulo Cidade do Crato, número 527, e aqui comigo está o irmão Josélio Carvalho, de Minas Gerais, que é autor, é jornalista assim como eu, e vamos falar hoje sobre maçonaria, sobre a obra dele e muito mais. É com você, irmão. Ô, meu irmão Luiz, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Eu tô gostando muito dessa sua proposta do Demi-Play e parabenizo a iniciativa. A gente tem que levar realmente cultura para nossa ordem, porque a gente precisa muito disso. A cultura é identidade e a cultura também, ela revela as nossas raízes, né? E a gente precisa muito disso. Perfeito. Então, para começar, irmão, eu gostaria que você contasse um pouco da sua. Vamos começar falando sobre a sua escolha profissional, né? De seguir pelo. De ter feito a faculdade de jornalismo, né? Na época ainda era comunicação social e jornalismo, né? Mudou faz que, uns 12 anos, eu acho que mudou. Foi em 2014, foi. E como foi que você chegou nessa identificação com o jornalismo? Cara, tem uma ligação também muito boa com a Demolei. Eu fui responsável durante muito tempo pelo jornal, o jornalzinho que a gente tinha do nosso capítulo. Eu era editor do jornalzinho, isso lá em 2003, 2004, né? A gente tinha um jornal do capítulo, chamava O Escudeiro. Aí eu fazia as matérias, fazia entrevista com as pessoas, colocava no jornalzinho, era uma coisa muito interessante, né? A época que a gente não tinha muito acesso à internet, né? A informação não rodava tanto. Sempre me interessei por essa parte de escrever, de oratória, então foi um caminho quase que natural, né, e os testes vocacionais também apontaram para isso na época. Aí a gente resolveu seguir esse caminho. Que maravilha, irmão, muito bom saber disso. Eu também sempre gostei de escrever, assim, eu vou estar sempre puxando essa a conversa também para citar exemplos da minha vida, para a gente fazer um diálogo interessante. E eu também sempre tive facilidade com texto, eu sempre gostei muito de escrever também. Eu vi aqui no seu livro, né, no Escritório da Alma, uma breve currículo seu, e eu achei muito interessante você ter sido membro fundador da Academia de Letras, História e Genealogia da Inconfidência Mineira, porque, cara, eu achei isso incrivelmente específico e é uma parte da história que eu acredito que aí em Minas, principalmente, seja um tema muito tratado, assim como a questão da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, né. E poderia falar um pouco sobre isso? Como foi essa fundação? Quando foi isso? E como você desempenha papel nela hoje? Ah, tá. A Academia de Letras, História e Genealogia da Inconfidência Mineira foi fundada em 2023. Ela é gerida pela Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, que é uma instituição, não governamental, que já tem bastante tempo, né, que ela é sucessora dos Cavaleiros de Vila Rica, então isso remonta à Inconfidência Mineira, do século XVIII. Nesse diapasão aí que a gente está conversando, ela busca resgatar a memória, né, e os fatos e mitos da Inconfidência Mineira. E a academia tem todo ano lançado, né, os seus livros, né, a antologia acadêmica, falando sobre fatos gerais, né, do nosso estado aqui, do Brasil, e temas relacionados à Inconfidência. Então eu fui chamado para participar, teve um edital de seleção, eles me enviaram. Atualmente, né, o nosso presidente é o nosso irmão maçom, né, o irmão Zé Passo de Carvalho, que fica em Lavras, e tem membros correspondentes no mundo todo. Nós temos irmãos aí, participando, nos Estados Unidos, na África, na Europa, e não é necessário ser maçom, e pode ser qualquer pessoa pode fazer parte, desde que ela preencha os requisitos do edital. Perfeito, que interessante, cara. Eu nunca tinha visto isso ou algo parecido. Eu não sei se é porque aqui falando do Ceará eu não eu realmente nunca vi algo
desse tipo por aqui ou pelo Nordeste, eu não sei se em outros lugares deve ter, mas eu achei uma ideia muito interessante essa questão do resgate de memórias, porque a gente que estuda jornalismo sabe que o jornalismo em si ele tem esse papel de resgatar memórias, de contar histórias que não geralmente não saem no noticiário normal, principalmente quem é jornalista mais independente, né, ou quem trabalha nesses veículos mais alternativos, a gente tem muito essa questão da investigação, da apuração de histórias, né? Isso todo jornalista em tese deveria ter, mas infelizmente a gente sabe que alguns não têm. E outra coisa que me chamou a atenção foi essa questão da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas Gerais. Como é que funciona isso? Dá para imaginar, né, mas, faz quanto tempo que existe essa academia? Quais obras em si vocês já lançaram? Vocês têm alguma como é que eu posso dizer? Algum reconhecimento por autoridades, maiores, assim, em termos da maçonaria e tal? A nossa academia, é uma academia maçônica de letras do leste de Minas. Ela foi fundada, em Caratinga em 2017. Quando eu trabalhava lá, eu fui também um dos 7 membros fundadores da academia. Depois nós lançamos edital para mais irmãos. Nós reunimos os irmãos que já escreviam normalmente, né, que faziam alguns trabalhos em maçonaria, que já tinham livros publicados. A gente já foi mais ativo. A pandemia deu uma quebrada, a gente está precisando voltar, mas a gente tinha o projeto, por exemplo, do Abra a Porta para o Livro. A gente colocava casinhas literárias nas cidades, né? Que as pessoas podiam colocar os livros lá e depois ler e devolver. A pessoa podia fazer aquela troca de livros, que é uma coisa muito interessante. A gente também ajudava nos processos de desapega, né, de livros, que é feito na cidade de Caratinga, até hoje é feito, que a pessoa vai num dia e deposita lá os livros que ela quer fazer doação, só não vale livro didático. E no dia seguinte faz uma organização desses livros e as pessoas podem retirar gratuitamente. E também, tinha uma iniciativa, né, que a gente ainda mantém, de escrita de livros de coautoria, vários irmãos escrevendo, alguns artigos e, no final, isso vira um livro. Isso também a gente fazia muito bem. Nossa, sim, irmão, essa questão da casinha literária aqui no Nordeste, aqui na minha cidade, em Juazeiro do Norte, já vi, inclusive na minha faculdade, tem uma geladeira literária, por aqui é mais comum esse formato. Inclusive no Crato, em Barbalha, tem também, e eu não sei se ainda existe, mas já tem ou já teve. Inclusive eu já fiz pauta sobre isso para trabalho da faculdade. Porque eu achei interessante, porque muita gente passa todo dia na entrada, né, lá da UFCA, onde eu estudo, e a maioria não sabia, não fazia nem ideia que uma geladeira velha lá, que tinha toda enferrujada, tinha livros dentro. E quando você olha, realmente tá cheio. Só que lá eles tinham muito livro didático, principalmente livro didático infantil. Aí não vê muito. Eu acho que eu nunca vi ninguém pegando o livro lá. Desde 2023, mas eu sei que lá tem vários, assim. É porque também a aparência da geladeira não dá a entender que seja, parece mais um baú velho desenterrado, sabe? Então realmente o pessoal não sabia, nem na minha própria sala que se tratava de uma geladeira literária. Eu acho esse tipo de ideia muito importante para democratizar o acesso à cultura e a própria leitura em si, porque ela abre portas, a gente sabe disso. E principalmente quando a política é pública para favorecer isso. Alguns casos que eu vi era realmente de iniciativa privada. Fazendo lá no Crato, por exemplo, eu sei que era a CDL, que é a, né, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que botou lá várias geladeiras em alguns pontos da cidade
eu acho que em escolas também, se não me engano, é porque já faz tempo que eu li essa matéria, então eu não sei os dados lá certo. Mas eu sei que tinha em praça e tal. E tinha uma ação que eles faziam nessas geladeiras que era levar cordéis de cordelistas daqui, da região. Porque essa questão da literatura do cordel e era muito forte aqui no Cariri. Inclusive aqui no Juazeiro tem a lira nordestina. É, aqui em Juazeiro, a lira nordestina, que é literalmente onde fazem cordéis. Então eu tenho muita vontade de visitar lá, ainda não tive a oportunidade de ir, mas eu espero que um dia eu possa visitar lá. E eu acho bem interessante essa política de né, levar, possibilitar que pessoas que não têm acesso a comprar os livros, porque a gente sabe que livro no Brasil é quase um artigo de luxo, né? E dependendo do livro, você consegue dar quase uma entrada no apartamento. Às vezes até o livro usado mesmo é extremamente caro, mas eu vejo que isso de uma forma bem positiva. Agora a próxima pergunta de fato é sobre o seu livro A Pedra Angular, né? Que é sobre a loja, é a loja que patrocina o capítulo daí, né? Em Ipanema. E, cara, eu achei legal, né, essa ideia do livro para contar a história da loja. E é um livro-reportagem, né? Inclusive, até hoje a gente, no curso de jornalismo, também tem essa questão do livro-reportagem. E me chamou a atenção também aqui no início o fato de que a renda obtida com a venda do livro foi revertida para a PAI da sua cidade, né? Como, como foi assim para chegar na entrar em contato com a instituição, né, e fazer essa doação? Quantos mais ou menos foi arrecadado na época para em prol da instituição? O livro, na verdade, surgiu como a ideia, né, da última disciplina do curso na época, em Viçosa. Eu quis fazer um livro-reportagem, eu gostava muito do jornalismo impresso, e aí a gente lia muito esses livros-reportagem, lá na faculdade, e resolvi me aventurar. E quando eu escrevi, eu era demolei, não era maçom, não tinha essa visão maçônica. Então eu resolvi fazer, pedi autorização à loja, a loja concordou e eu fui. Fui em outras cidades fazer pesquisa, ainda tinha na época um membro fundador da loja vivo em Juiz de Fora, eu fui atrás dele, outros maçons mais antigos. Fui na cidade de Mutum, que é onde os irmãos de Ipanema iniciaram, consegui olhar as atas antigas, mesmo sendo demolei, um grupo de maçons me acompanhou para tirar os dados históricos que eu precisava, foi muito bacana. E na PAI, a minha ideia era não arrecadar nenhum dinheiro para mim com isso, né. E Uhum. depois virou uma toada em todas as minhas obras, que eu nunca fico com a renda delas. Eu sempre faço a doação. E essa na PAI, foi porque eu conto até no livro, a PAI ela foi criada pela maçonaria de Ipanema. E a minha tia, que hoje mora no céu, ela foi a primeira professora da APAI. Hoje a escola da APAI leva o nome da minha tia, Loçane Maria de Carvalho. Eu até conto a história dela no livro, como que surgiu a APAI, pela 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 força de vontade dela. Então foi natural que essa primeira renda fosse para ela, para a APAI. Foram na época 500 exemplares, eu não recordo o valor, porque isso era em 2010, mas foi uma quantia relativamente bacana, que ficou, Massa. pra APAI fazer as obras dela. Cara, uma coisa, minha mãe é professora da APAE de Iguatu, da minha cidade, há vários anos já. E eu achei fantástico como todos os convidados que eu chamei até agora do podcast, de alguma forma, a história combina com a minha história de vida. Então, rola essa identificação, né? E, cara, eu tô lendo aqui pelo sumário do livro e realmente tem muitas coisas interessantes. E esses anexos, inclusive falando sobre o capítulo, né? Sobre o capítulo Ipanema. E eu achei bem completo até falando sobre a diretoria da APAE, né, essa questão de explicar o que é uma organização paramaçônica,
que esse termo, inclusive, está sendo alvo de algum debate, assim, entre alguns círculos da maçonaria. Inclusive, um convidado do podcast que ainda não apareceu aqui, mas que eu vou gravar daqui a poucos dias, ele fala sobre isso. Eu não vou dizer quem é, mas é da Bahia. Então, eu achei bem interessante o prefácio também do livro, que traz essa história um pouco sobre o termo, né, que dá nome à loja, que é Libertas. Qual é o que pronuncia? Pode falar que. Libertas que Sera também, que é inclusive o, o que está escrito na bandeira de Minas, né? Isso, Então, correto. eu achei interessante como você aborda tudo isso, né? Só num prefácio bem curto, né? É. Eu gosto bastante de ler, como acho que todo mundo que segue o DM Play já deu para perceber isso, que quase todo dia eu tô falando de algum livro, né? E na sua última obra, né, que é o Escritório da Alma, eu achei muito interessante essa questão do guia espiritual. Esse guia, eu não me lembro agora em detalhe, mas ele é de fato uma pessoa real ou é tipo uma entidade que você tem um contato? Eu não sei como expressar corretamente nesse caso. Não, deixa eu só voltar um pouquinho para uma curiosidade a respeito desse primeiro livro, Pedra Angular. O meu orientador de conclusão de curso, né, para o livro, ele não era maçom, ele era espírita, mas depois dessa questão do livro, assim que eu me formei, ele acabou entrando para a maçonaria lá em Viçosa. Que massa, irmão. É, E ele acabou. o meu TCC também, que eu já vou apresentar no início do ano que vem, vai ser o documentário do Tio Mansur, que eu vou fazer em parceria com o Jorge. Também, inclusive, Jorge, se você estiver ouvindo, um abraço para você. Nosso episódio foi incrível. Então, eu tô achando muito legal essa questão de vincular a- essa nossa relação com a maçonaria e com a Ordem de Molay no trabalho acadêmico, né? Atualmente eu estou produzindo um documentário sobre a loja mãe aqui da maçonaria no Cariri, que foi, inclusive, Padre Cícero tem uma relação. Eu não vou dizer aqui qual é, porque senão ninguém vai querer assistir o filme, né? Mas eu estou pretendendo lançar no YouTube e quem sabe nos festivais também. Então eu estou achando muito legal essa interdisciplinaridade, digamos assim, entre o assunto que eu tenho muito interesse e o trabalho na faculdade em si, né? Como era? Durante a faculdade, você chegou a produzir outros trabalhos assim envolvendo a maçonaria e ordem de rolê? A gente produziu na época, na faculdade, um encarte, na época, sobre o que era a Ordem Demolei para distribuir para candidatos, como se fosse um panfleto, né? Uma filipeta, aquela que você abre, você desdobra ela Folder. um folder, né? A gente fez uma dessa para a parte de gráfica e também a gente fez, na época, um rádio jornal sobre a independência do Brasil, abordando a maçonaria na independência do Brasil. Só que isso eu acho que deve estar perdido nas brumas do tempo. Que maravilha, irmão, que massa saber disso. É, eu sempre vou ficar falando um pouco de mim aqui, mas eu também produzi sobre na verdade, esse documentário sobre a loja ia ser feito em 2024, quando a loja fez 90 anos. Só que aí o projeto foi engavetado e eu acabei, por um milagre do destino, reaproveitando a pauta, né? Só que com um novo olhar. Então, eu me lembrei, né, por acaso que tinha isso e eu já tinha feito entrevista com maçom também para telejornalismo, né? Como era na tua época essa questão dos equipamentos nos laboratórios? Já tinha uma estrutura boa? Não, ainda a estrutura era muito primitiva, né? A minha turma foi
salvo engano, a quinta ou a sexta turma do curso. O pessoal tinha acabado de formar a primeira turma quando a minha turma entrou. Então a gente ainda estava no tempo, assim, de ilha de edição, estava começando a mexer com a Adobe Premiere, a gente ainda estava começando a mexer com InDesign, né, para fazer edição, dos impressos. Estava bem no início, assim, tá? Estava naquela fronteira entre a câmera analógica e a digital. Uhum. Então eu peguei um pouquinho de cada fase ainda na faculdade. Que massa. Hoje, por exemplo, falando da minha faculdade, a gente tem os laboratórios, né, de tele, de rádio, tudo de edição. E também tem os técnicos que ajudam muito a gente com, inclusive quem vai fazer o sound design, né, desse documentário da loja vai ser um técnico lá da faculdade, se Deus quiser. Eu tô achando muito massa isso. Qual foi tua experiência mais legal envolvendo jornalismo? Que eu vejo que você trabalha hoje no Banco do Brasil, né? Não de hoje, mas já faz tempo. Você chegou a exercer a profissão de jornalista? Ah, aí eu fui durante muito tempo, eu comecei no início, né, da faculdade, eu já olhava muita questão de concurso e tudo. Quando foi no meu último semestre, né, na faculdade, teve a votação onde retiraram a exigência do diploma para exercer a profissão de jornalista. Hum. Então eu faltava 6 meses para eu formar, e aí os salários caíram, assim, para um terço do que era, diminuiu 75% do salário que seria pago para um jornalista. E eu já estava com alguns contatos engatilhados para poder ter um trabalho bacana, mas depois eles ofereciam um salário muito rebaixado. Aí eu tive que dar uma, como se diz hoje em dia, né, das startups, pivotar o caminho, né, e olhei nessa área de concursos e acabei fazendo. O meu primeiro concurso foi o concurso do Banco do Brasil e eu passei. E aí eu passei nesse concurso em quinto lugar, e a gente de jornalismo não tem muita prática com a área de exatas. Eu É. peguei aulas particulares de exatas, já tinha um tio meu que trabalhava no banco, me ajudou a fazer esse estudo, e eu acabei passando, e aí deixei o jornalismo para essas coisas mais de freelancer. Fazer um jornal aqui para a loja, fazer para a Ordem Demolei, fazer alguma assessoria que precisasse, mas aí hoje, por exemplo, eu estou só com a parte de literatura, entendeu? Foi uma questão mais associada à questão salarial do momento, porque na época foi um baque muito grande para todo mundo. E a gente já estava perto de formar, tinha que formar. Inclusive, ainda tem a luta até hoje, né, do Sindijo para voltar essa. Para quem não sabe, o Sindijo é o Sindicato dos Jornalistas do Brasil. E para voltar essa exigência do diploma, porque a gente viu o caos que se tornou depois que essa proibição caiu, né? De Sim. repente, pipocando esse monte de blogs sem responsabilidade alguma, só para ganhar dinheiro, com sensacionalismo. E alguns que se dizem jornalistas com a ética, digamos, bastante fluida, né? Como é o caso daquele apresentador lá que foi recentemente condenado na justiça por uma série de comentários homofóbicos e transfóbicos que eu acho que todo mundo sabe de quem é que eu estou falando, que era um fiel aliado do nosso antigo presidente, né? Mas esse eh, eu espero fortemente que a gente tenha essa volta do diploma como requisito para ser considerado jornalista, porque não tem mais condição. A gente tá vendo o buraco que a gente se meteu por causa de pessoas sem ética alguma que entram no mercado dizendo que são jornalistas e só com o intuito de ganhar dinheiro e sem tripudiando da desgraça alheia, fazendo o que a Sônia Abrão, por exemplo, fez no caso Eloá e etc. Inclusive, eu estou pagando agora a disciplina de ética na comunicação. E eu estou realmente tendo esse contato com vários debates interessantes. Inclusive, aqui no Cariri está rolando um caso bem sério que está chamando a atenção do Ceará todo, que é do desmatamento na Chapada do Araripe. E temos um irmão Demolei maçom que está na frente da militância contra essa exploração que o agro está fazendo aqui na região, que é o Léo Azevedo.
que mora em Calcaia ou é em Fortaleza, se não me engano. Eu já cheguei a falar com ele quando ainda era o Fala Demolei, que a gente fez um episódio ano passado sobre o Dia dos Povos Indígenas, porque ele é da tribo, acho que é esse, tá certo? Cariú, Cariri, que é daqui da região. Então foi um papo muito legal. Inclusive, Léo, se você estiver ouvindo isso, um abraço, meu irmão. Eu te espero aqui no podcast para a gente gravar um episódio novo junto falando justamente sobre esse tema. E, cara, durante a sua trajetória até agora, depois do concurso, faz quanto tempo, irmão, que você fez o concurso e passou? Foi em 2010, tem 16 anos. Nossa senhora, é mais velho do que muitos irmãos que eu conheço. Então, cara, com a Ordem Demolei, digamos assim, te ajudou a abrir portas profissionalmente falando? Ela ajuda no sentido de capacitação, né? Uhum. A ordem ajuda a gente muito, né? Desde criança, né? Com 13, 14 anos, a gente já fazia ata, já cuidava de orçamento, tesouraria. Então, ela já dá essa vivência administrativa que já te coloca na frente de muita gente de forma natural. Uhum. Porque eu entendo que você já tendo aquela vivência, de trabalho em equipe, então tem várias qualidades, várias habilidades que a Ordem Demolei ela fornece para o jovem que nenhuma outra escola vai fornecer. É a maior escola de liderança, porque é fantástica, porque o menino hoje com os escudeiros, né, com 7, 8 anos, ele já pode ter acesso a um ambiente muito bacana, saudável, que vai Uhum. treinar ele muito bem para a vida profissional. Pois é, inclusive eu gostei de você ter falado sobre os escudeiros, porque é uma ordem que eu tenho uma particular admiração, porque eu acho muito fofinho o trabalho que eles fazem, né? É muito importante. Eu já assisti instalação de castelo que estava voltando a funcionar depois do que aconteceu aqui no Ceará com a grande loja, né? Que foi um negócio bem complicado que eu já comentei em outro episódio com o Jorge. Mas aí na sua cidade tem o Castelo dos Escudeiros? Aqui ainda não, porque o capítulo foi reativado no ano passado, mas eu já participei em outras cidades da fundação dos escudeiros em 2008, em Caratinga. E Ah, um trabalho muito bom, que deu frutos para o capítulo, né? Vários conseguiram, né? Quiseram ascender para serem demolês, depois foram mestres conselheiros. Foi um trabalho muito bom na época. inclusive, a Ordem dos Escudeiros, para quem não sabe, aqui no Brasil surgiu em Juiz de Fora, né? E Juiz de Sim. Fora também foi o primeiro lugar do Brasil a ter um colégio Alumni. A Alumni no Brasil surgiu em Juiz de Fora, em 99. Foi em 99, se não me engano, né? Que eu li em documentos desse código dizendo que foi fundado de fato em 99. E é, vou. Peraí, me perdi aqui um pouquinho no que eu tava falando. Mas. Sobre a sua experiência como sênior Demolay, como é que tem sido? É, como você se sentiu depois do dia após deixar de ser ativo? Aquela sensação de dever cumprido, ou seria uma tristeza por não poder mais ser um membro ativo? Como foi isso? Na minha época, a gente recebia uma preparação muito boa, principalmente para evitar o que tinha antes, né, que era a síndrome do Peter Pan, né, que era do Demolei que nunca queria deixar de ser ativo. Então existia essa síndrome do Peter Pan, o Demolei que nunca queria virar sênior. Mas é um caminho natural, porque a gente tem que deixar a ordem se renovar. Então a gente foi muito bem preparado na época e colocando, né, já tinha o colégio alumni para alocar a nossa mão de obra no conselho do capítulo. Eu, assim que virei sênior, com pouco mais de um ano, já passei a participar de conselho consultivo. Então, essa virada de chave foi mais natural. Então, a gente conseguiu assimilar bem, mas tem muitos irmãos que não assimilam e ficam numa tristeza profunda aí por virar sênior demolê. Mas eu digo para vocês, tem que viver intensamente, né, a fase como demolê ativa, aproveitar muito bem porque a fase como sênior vai ser a fase principal da sua vida,
porque vai ser a fala que você mais tempo vai viver, se Deus quiser. É, aquilo lá que até fala que você tá com mais dias passados até agora do que mais dias futuros, né. Isso é uma fala que, se você for pensar no contexto que a ordem foi criada, até que faz sentido, porque realmente a expectativa de vida era muito baixa, né. Ali em 1919, aí depois a Grande Depressão nos Estados Unidos e tudo. Só que eu acho que às vezes ela assusta um pouco, né, principalmente você ainda tem só 21 anos. Hoje a expectativa de vida está cada vez mais alta, né, graças à ciência, à tecnologia e os investimentos em educação também, em melhoria das cidades. Mas eu acho que às vezes essa fala pode soar um pouco, como é que eu posso dizer? Pode soar um pouquinho ruim, né, pra pessoa, porque você pensa que: "Nossa, eu tô tão perto assim de morrer", mas de fato em algum momento você tem mais dias no passado do que no futuro, porque você não sabe que dia você vai morrer, né, então sempre vai ser assim. Mas, irmão, agora falando sobre literatura, quais são tuas maiores referências, assim, falando na escrita, você tem algum autor favorito, assim? Tem, Luiz Fernando Veríssimo. Mas, qual é a sua obra favorita dele? Como ela te ajudou, assim, na sua vida? Ah, a que eu mais gostei eu li quando eu tinha uns 14, 15 anos, ficava nos livros lá da minha avó, mãe da minha mãe, tinha um livro antigo lá, chamava Ed Morte e Outras Histórias, sobre o detetive Ed Morte, do Luiz Fernando Veríssimo. Aí depois veio na lista de Bagé, Comédias da Vida Privada, os desenhos dele, né, que ele também era cartunista das cobrinhas, né, que era muito satírico. É uma escrita Eu muito li a rápida. que é muito em livro de gramática. Isso, exatamente. Então é uma escrita muito rápida. O Luiz Fernando Veríssimo tem uma escrita muito rápida, muito ácida, frases curtas, mas assim, falando do cotidiano, né. Uhum. Gostava muito e ainda gosto, né, de Luiz Fernando Veríssimo. Ele se foi, mas a escrita permanece. Pois é, eu acho que esse é um dos melhores legados que se pode deixar depois da morte, né. Porque as pessoas de alguma forma sempre vão lembrar do que você fez e do bem que você levou ao mundo. Essa Eu acho que a literatura hoje é a coisa que eu mais gosto na vida. Então, eu tô aqui, cara, eu tô com uma pilha de livros aqui que eu acho que, se eu fosse botar em linha reta, assim, dava pra ir para o meu quarto todo. E eu tô lendo tudo ao mesmo tempo, eu não sei como é que não mistura. Mas, eh, agora voltando ao assunto da Ordem de Demolay, eh, qual foi a experiência que você mais gostou de ter vivido, assim, na Ordem de Demolay? Aquilo que te marcou mesmo? Cara, para mim foram todas as experiências, porque eu cada momento que eu assisto uma reunião, que eu vejo as orações, principalmente das 9 horas, eu penso lá no início, né, que eu conheci a Ordem de Molay em 1997, porque aqui em Ipanema, na época, eles queriam fundar um Betel das Filhas de Jó. Aí vieram as filhas de Jó do Betel Sarai de Governador Valadares para fazer uma apresentação pública. E junto com elas vieram 2 demolês para fazer uma apresentação, não foi nem cerimônia das luzes, eu acredito que não. E aí eles falaram sobre Demolay, e aí eu estava lá, meu pai também maçom, e vários outros, né, colegas na época, filhos de maçons, fomos assistir. Não era o alvo da reunião, assim, mas aquilo me marcou muito. E a gente insistia com os pais da gente: "Pai, eu quero ser Demolay, gostei muito daquela apresentação, aquela capa é muito bonita". Eh, a gente está falando de 1997, então tudo é novidade. Aquelas velas, aquele jeito de falar, eles tinham um jeito de falar na época, né, uma entonação bacana. Então, assim, eu achei muito interessante aquilo. E aí, aconteceu que não conseguiram fundar o Betel das Filhas de Jó, porque na época a filha de Jó tinha que ter parentesco direto com um mestre maçom. Isso depois, foi acho que flexibilizado,
mas aquilo ali impediu que fizessem o Betel em Ipanema. E a gente continuava insistindo, só que o Demolei mais próximo era em Governador Valadares, a mais de 200 quilômetros, o capítulo. E aí foi chegando mais próximo, em 2001 chegou em Manhuaçu, em abril, em outubro de 2001 chegou em Manhumirim. E nessa de Manhumirim nós fomos, um grupo de jovens para Manhumirim, para assistir a cerimônia pública de instalação dos oficiais da instalação do capítulo de Manhumirim. E a gente fomos em 3 carros, assistimos lá uma reunião, aí foi a posse, depois teve cerimônia das luzes. Na época, o início dos anos 2000, a ordem estava em franca expansão. E aí a gente conseguiu juntar um grupo de jovens. Na minha sala, na época, nós éramos 8 que fomos para a ordem, cada um chamou mais meninos, e aí no final nós éramos 35. Que massa! Aí nós conseguimos fazer e a gente sempre insistiu. E aí acelerou o processo que no meio de 2001 meu pai virou o venerável da loja e a insistência com ele foi diária Hum. para poder fazer o capítulo. E aí a gente juntava com os amigos, conversava e no final nós éramos 35. E aí o que aconteceu em 2002 que o capítulo de Mãe-Mirim foi o nosso padrinho e aí nos iniciou, fez o grau Demolei e nos instalou tudo no mesmo dia, na época, em 26 de outubro de 2002. E isso uma marca muito boa, porque foi da insistência da gente. Até no livro que eu escrevi aí do Pedra Angular sobre a maçonaria, o capítulo da Ordem Demolei se chama A Fraternidade dos Insistentes, Hum. porque nós demoramos 5 anos, mas a gente conseguiu. Aquilo, insista, persista e não desista, né? A ver que deu certo. Quanto tempo o capítulo passou funcionando direto antes de fechar e agora voltou a ser reinstalado, né? Foi com a pandemia, né? Com a pandemia e vários deixaram, né, a cidade, outros simplesmente sumiram, né? Aí agora conseguiu fazer essa reinstalação. Aí graças a Deus está num ritmo muito bom. Uhum. Deixa eu ver aqui. Quando ainda tinha os dois Supremos Conselhos, seu capítulo era de qual? Aí já é uma questão interessante. Quando teve, eu estava filiado em 2 capítulos na época, eu tinha dupla filiação no Supremo, no SCOD. Eu era filiado aqui em Ipanema, onde eu sou fundador, tive que me mudar para Caratinga para estudar e lá eu me filiei. Na verdade, a gente instalou um capítulo novo. Nós não tinha Demolei em Caratinga, aí tínhamos eu de Ipanema, um Demolei de João Monlevade e outro de Teoflotone. Nós juntamos e, com a ajuda dos tios que já queriam fazer, nós fizemos o processo, né, sindicância de 50 garotos para selecionar 23 e fundamos o capítulo Cavaleiros de Cristo em Caratinga. Quando aconteceu a divisão, eu tinha dupla filiação. Aí o capítulo de Ipanema optou por permanecer no SCODB e o de Caratinga foi para a RFB. Caramba! Então eu fiquei com a filiação em cada um. Eu tenho todas as carteirinhas desde 2004 de todos os Supremos. Caramba! Eu não sei se tem mais algum caso desse no Brasil. Aí o meu registro no RFD era 1121. E hoje é esse registro que prevaleceu na unificação, né, no SISDM. Então, meu registro é 1121 até hoje. E na época eu participava, mesmo filiado nos 2 Supremos, eu já fiz parte aqui do grande capítulo, né, do SCODB, né, de Minas Gerais, como grande secretário de comunicação. Fui também depois presidente da Comissão Nacional de Comunicação do SCODB, mas também organizava os congressos e eventos da terceira oficialaria executiva da RFB. Aqui na nossa região não teve muito problema, muita animosidade. A região sempre foi muito unida. A questão foi mais administrativa. Uhum. Legal. Aqui no Ceará só chegou a sobrar um capítulo do SCODB, que é inclusive aqui no Crato, que era patrocinado pela loja mãe da maçonaria aqui no Cadeirinho, que é a Deus e Amor, que era o Guardiões da Independência, que atualmente está fechado, mas que funcionou
até acho que o ano passado, ano retrasado, acho que foi ano passado, até o primeiro semestre do ano passado, se não me engano. É muito legal saber que não tinha essa animosidade, né, porque aqui no Nordeste eu já ouvi histórias que tinha gente que pegava briga mesmo de Demolay, assim, que era de um Supremo, acho que era aqui no Pernambuco, se não me engano. Eu posso estar errado no lugar, mas eu acho que era em Pernambuco mesmo. Aqui perto, né, do Cariri, porque o Cariri faz divisa com Pernambuco e com outro estado, eu não tô me lembrando, eu não vejo muito mapa, então eu não sou meio ruim de geografia. Mas tem, tem lugar que teve essa questão bem acirrada, né? Eu acho Teve. muito estranho, porque é um mesmo comportamento que se repete na maçonaria. Na verdade, o do Demolay é um eco do que aconteceu com a maçonaria, né? Porque esse negócio todo começou na maçonaria. Então, aí eu li sobre essa história de como foi que aconteceu e foi realmente um negócio bem complicado. Mas já passou, né? Graças a Deus a gente tá unido de novo. Espero que ninguém tente depois separar, né? Mas se Deus quiser, vamos permanecer unidos. Então, mas não, agora eu queria que você falasse sobre o Escritório da Alma novamente. Como foi, assim, quanto tempo levou o processo de escrita desse livro? E até como você tinha solicitado, como a sua esposa participou disso? Eu vou sobre essa parte do livro, ela está aqui do meu lado, ela vai poder falar com você sobre essa parte do livro, porque ela foi a grande, culpada desse livro sair e ser editado, tá? Que massa! Boa noite, tudo bem? Joia. Prazer. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aqui. Meu nome é Flávia, sou casada com Josélio, temos uma filha. Hum, perfeito. Como foi, assim, a concepção desse livro? Porque é um livro bem intimista, né? Com a questão das reflexões espirituais que tem no início. É, como se deu esse processo de escrita junto com o Josélio? Então, o Josélio, ele gosta muito de escrever, então ele sempre tinha uns textos, alguns textos bacana. E assim, estava solto. Um texto foi publicado num lugar, outro texto foi no jornal. E eu sempre falando com ele, junta, faz um livro. E ele sempre, não dá, não dá. Eu falei, vai que vai dar certo. E aí, até um dia eu fiz um desafio e falei com ele: você tem 30 dias para montar o seu livro. Aí ele falou: então, beleza, eu vou fazer. Caramba, que interessante. A parte dessas ilustrações que tem no livro, por exemplo, na capa e na folha de rosto, logo depois da folha inicial do livro, que é vazia, foram. Quem foram os artistas que fizeram? Porque são artes muito interessantes. Já eram da internet ou foram feitas sob medida para o livro? Elas foram feitas pelo o meu editor, né, que é o nosso irmão, né, é o Celso Ricardo de Almeida, ele que tem a Almeida Editorial, ele que fez as ilustrações. Acredito que ele deve ter usado um pouco de inteligência artificial por conta de direitos autorais, mas É, ele que fez os prompts, né, para poder gerar uma imagem desse tipo, né, que conversa muito, igual a questão da capa, né, passado, presente e futuro. Então ele que é o mestre dos prompts, né, para poder gerar essas imagens bacanas. A última imagem do livro, a que fecha o livro, essa fui eu que fiz com o prompt também. Essa fui eu que fiz, tá? Laus Deo, Deus seja louvado, né, em latim. Essa fui eu que essa gerei. Essa rosa na cruz me lembrou duas coisas. A rosa e uma certa cerimônia da ordem. A Rosa Cruz, no caso, a organização, né? A ordem. E aquela cerimônia da cavalaria que eu acho que você sabe de qual eu tô falando, né? Eu não Sim. posso entrar em detalhes, né? Porque eu não sei, a maioria do público talvez não tenha o grau referido, mas a gente entendeu. É, eu achei muito bonitas as ilustrações, apesar de eu ser uma pessoa bem
é diametralmente oposta ao uso de inteligência artificial em questão editorial, mas nesse caso em si ficou muito bonito mesmo. Eu, eu realmente cheguei a pensar que foram ilustrações feitas por pessoa, porque o nível de detalhe é muito grande, né? Sim, mas ele é muito caprichoso, ele é uma pessoa, assim, excepcional, foi um anjo que caiu na vida da gente para editar esse livro, e ele faz tudo com muito zelo, muito capricho, só tem que agradecer a ele aí, um abraço, nosso editor aí, irmão Celso, porque ele faz o prompt muito bem feito, né, porque hoje com a inteligência artificial tem os seus prós e os seus contras, mas a grande vantagem é para quem sabe, tem vocabulário e sabe fazer o direcionamento, né, da pergunta, vai obter uma resposta bacana. Agora, quem não sabe fazer pergunta, vai obter só a resposta ridícula, né. Então a gente tem que ter, um bom vocabulário até para poder lidar com a inteligência artificial. É, cara, é engraçado. Eu sou péssimo, péssimo em escrever prompt. Eu prefiro escrever um texto de 5 laudas do que escrever um prompt simples para uma IA. Porque eu não costumo muito usar, né? E quando eu uso é mais para consulta, para busca mesmo, né? Para tirar uma dúvida de um programa de edição, por exemplo. O Gemini tem me ajudado muito, o ChatGPT com dica de After Effects e tal. E eu acho que realmente essas ferramentas são úteis, mas que a gente tem que ter um certo limite ao utilizá-las, né. Você chegou a ver o caso que teve essa semana passada da colunista da Folha de São Paulo chamada Natália Beauty, que não escreveu um texto da coluna dela até hoje, foi tudo feito por IA, e ela para se defender da o caso foi o seguinte: os leitores da Folha entraram em contato com a ombudsman da Folha, dizendo que os textos dessa mulher eram meio estranhos, porque dava para ver que tinha IA no meio. E no fim era IA, e ela não comunicou sequer o jornal que estava usando. Ela foi literalmente desmascarada, assim, pelo público, porque primeiro nem jornalista ela é uma especialista em beleza, ela não é nem formada em estética também. Então, já é outro problema. Mas esse caso me chamou bastante atenção, porque mostra como o jornalismo está ficando preguiçoso por conta das IAs. Não só o jornalismo, mas está se notando um decréscimo, claro, na capacidade mental das pessoas por causa depois que as inteligências artificiais surgiram. E inclusive esse tema é bastante pertinente para discutir, porque no ano Demolei que estamos, é um ano que trata justamente sobre isso, né? Agora tem a IA no CISDM, que é o Davi. Então, eu fico muito em dúvida com relação à ética nisso. Porque a IA ela não gera nada, né? Ela literalmente copia de onde já existe. Então, não tem essa questão dos direitos autorais que você falou. Por exemplo, uma IA que gera imagem, ela tá infringindo direitos autorais de várias pessoas que a gente nem sabe quem são, né? Mas o que você acha sobre essa questão, inclusive sobre esse caso da. Você acha que se isso tivesse na sua época, teria te ajudado ou teria contribuído ainda mais para os que a gente está vendo agora? Eu acredito que em certa maneira poderia ajudar, mas como sempre, né, onde está o homem, está o erro, né, então poderia cair muita gente em tentação. Mas sobre essa questão dos textos e da IA, a gente cai naquela teoria da internet morta. Se o Uhum. pessoal quiser dar uma pesquisada, é que como está tendo muito conteúdo produzido por IA, as IAs estão se retroalimentando e nós não estamos tendo mais muito conteúdo novo. Então a teoria da internet morta diz isso, que a gente está o tempo todo com IA sendo retroalimentada por outra IA. Então a questão da novidade ela está se exaurindo, não está tendo muita novidade. Então, por isso que é muito importante ter um certo limite, uma certa moderação e também uma transparência, igual eu já vi, por exemplo, em alguns portais que fica escrito no rodapé: matéria produzida com auxílio de inteligência artificial supervisionada por humanos. Aí Para tá ter perfeito. também transparência. Pois é.
isso é um caso realmente da ética sendo usada no jornalismo, né, diante da tecnologia. A gente vê que a Globo hoje tá, meu Deus do céu, a Globo tá se entupindo de IA em tudo. É no Fantástico, você vê o tempo todo coisa feita com IA, como se fosse a 8ª maravilha do mundo, mas, cientistas mesmo, especialistas em economia e em tecnologia, neurociência e tal, estão defendendo que a IA, a bolha da IA, como eles chamam, vai estourar logo em breve, né. A OpenAI, por exemplo, está numa situação tão delicada que é capaz de falir no ano que vem. Então, eu estou torcendo muito por isso, para que o preço das memórias RAM volte a ser razoável, porque, pelo amor de Deus, dá R$ 1.600 num pente de memória RAM DDR5, isso é um negócio inadmissível. Revoluções já foram feitas por menos que isso. Mas é isso, meu irmão. A gente já está com mais de 1 hora de podcast, né, então vamos para as considerações finais. Você gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes, para os demolês em si, maçons? Eu gostaria, né, agradecer novamente pelo espaço, pelo carinho que você tem conosco aí, com o nosso trabalho, dizer que você é um exemplo para milhões e milhares de jovens aí no nosso país de perseverança, de lutar pelos seus objetivos. Isso aí é digno de admiração. A ordem precisa muito de mais irmãos do tipo Luiz Eduardo Vitor Pinheiro, porque a gente precisa de desbravar, a gente precisa de liderança, de ação, né? Na administração a gente fala muito de conhecimento, habilidade e atitude. Mas o mais importante na administração é a atitude, porque Hum. com ela você estuda, busca o conhecimento e adquire a habilidade. Então, essa sua atitude aí de dar a cara à tapa, de não ter medo de ser feliz, isso para nós é fundamental. Eu falo muito quando às vezes a gente vai em alguma reunião que os irmãos falam assim: "Ah, mas no meu tempo era melhor". Eu falei: "Não, melhor tempo é agora, onde os meninos estão trabalhando, estão fazendo. O nosso tempo foi bom pra gente, agora a gente tem que deixar os garotos fazerem". E isso quem passa pela cerimônia do cadência vai ver perfeitamente esse ciclo. Por isso que é importante a ordem da cavalaria para preparar o sênior demolei, até para depois não ficar falando que no tempo dele era melhor, Uhum. porque o tempo bom é agora, porque a gente nunca sabe, o que que vai chegar, a gente tem que ter esperança e, a princípio, gostaria de falar também, né, não como princípio, mas um dos princípios, né, de ordem nossa, né, é dessa renovação. Eu fico muito feliz de ver a renovação da ordem, porque como diria Frank Sherman Land, né, é o princípio que importa. Então, que vocês, que todos os demolês possam sempre pensar, né, em retroalimentar a ordem, sempre trazendo boas pessoas, porque se a ordem ela foi boa para mim, ela é boa para você, ela pode ser boa para outros. E a Ordem Demolay deu um grande exemplo com essa unificação para a maçonaria. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não possa sonhar com a unificação. Hoje a maçonaria ela está harmônica em alguns locais aqui, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos uma harmonia fantástica entre o Grande Oriente do Brasil, a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, ao Grande Oriente Independente da Comab. Nós temos uma harmonia muito boa. Minas Gerais hoje é um exemplo de harmonia. Então, fica aí o nosso apelo, né, para a gente ter bom senso sempre. A Ordem Demolay é a maior herança que a maçonaria está deixando para o futuro. Então, vamos fazer, continuar esses bons trabalhos, porque a ordem é tudo para nós. Então, vamos preservá-la, vamos amá-la, entendeu? É isso que a gente precisa. Como diria meu avô, a gente precisa de pessoas com vibração para fazer positivo e comemorar cada vitória. É isso aí. Maravilha, meu irmão. Fico lisonjeado pelo seu apoio. E eu digo que esse discurso não merece palmas, merece o Tocantins inteiro. Então, é isso. Muito obrigado a você, ouvinte, que esteve conosco até agora nessa conversa muito bacana. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.